Vamos focalizar o que a gente deseja, vamos focalizar a solução e não o problema. Encontrou uma tradução muito clara através do trabalho Céu e Terra de Laura Tamiana para o universo da arte, desse universo da permacultura, da agroecologia, da conexão homem-natureza que acontece já há 12 anos no Epicentro Marizá, que fica em Tucano, no interior da Bahia, e que foi fundado por Masha Renzi. A gente conseguiu trazer Masha, que é um grande feito, né, uma pessoa que não sai muito de lá. Normalmente as pessoas da cidade vão até o Epicentro procurar em busca dessa conexão e dessa transformação. E a gente conseguiu que Marizá viesse até Recife e trouxesse um pouquinho dessa realidade para a gente e para a gente poder fazer essa reflexão do quanto isso é importante e do quanto é necessário, do quanto é urgente essas mudanças na nossa atitude, né, diária em relação ao meio ambiente para reverter as coisas, porque, enfim, os desastres ambientais e tudo que vem acontecendo é a resposta do planeta às nossas atitudes, né? Se a gente não muda de atitude, a resposta também não muda. Essa intervenção que está aqui hoje faz parte de um projeto que chama Céu e Terra, que tem também um filme que a gente exibiu dentro da programação, que é um projeto que eu criei a partir da minha relação com o Marizá. Quando eu fui a primeira vez, foi no ano novo de 2011 para 2012. Foi já de cara muito encantador, assim, uma experiência de uma conexão bem profunda com o lugar, comigo mesma, de escutar mesmo a voz interna, assim. Eu já vinha num desejo de criar um trabalho meu, artístico, assim, eu tenho um trabalho de parceria já há alguns anos. E aí lá nessa primeira ida já, deitada nos braços do vovô, um cajueiro centenário lá, eu pensei, poxa, eu quero criar uma coisa sobre esse lugar e um caminho para compartilhar um pouco do que eu estava sentindo ali e me colocando um pouco à disposição do lugar também, que eu pudesse ser capaz de ouvir o que ele gostaria de dizer através de mim. Eu acho que uma das coisas que eu mais sei fazer e gosto de fazer, talvez a minha missão mesmo, que seja conectar coisas, conectar lugares. Acho que é uma coisa que flui mesmo de mim, assim. Então era um pouco esse desejo também, de dizer, poxa, como é que é essa experiência aqui eu posso, né, conectar com outras pessoas, levar aí um pouquinho disso para outros lugares e também levar algumas coisas para lá, né? Então eu passei um mês filmando e fotografando, aí trabalhei com as crianças também, elas filmaram, fotografaram junto, quer dizer, experimentando coisas, né, novas. Teve momentos de crise, de dizer, meu Deus, o que eu estou fazendo, né, tudo desorganizado, até que num dia teve a clareza de dizer, poxa, na verdade é a cara daqui, que é um lugar extremamente rico e orgânico, em que as coisas não são lineares, planejadas, né, em que tem toda uma harmonia, toda uma organização muito mais complexa, e aí veio essa clareza de que o projeto tinha que ser isso também. Então que ele fosse composto de várias camadas, que as pessoas pudessem descobrir a maneira delas, cada uma no seu tempo.
E com sempre o desejo de que de alguma forma o trabalho pudesse tocar as pessoas nesse lugar que Marisa toca a gente, que é o de inspirar um sonho. Depois da intervenção veio esse momento de criar o documentário, Por que não Paraíso. Eu já tinha vontade com o material que eu tinha juntado. Esse mês de filmagem que eu passei por lá foi em 2013. Depois, no final de 2013, eu fui à Índia, onde eu propus uma troca de vídeos, né, entre um lugar e outro. E aí, ao longo de 2014, eu montei a intervenção. E eu já tinha vontade de que isso pudesse resultar num filme, pelo menos pensando num filme para a internet e tal. Mas aí veio o momento, foi um pouco um incentivo de Marcia também, ela dizendo, pô, tô querendo, acho que o filme agora é importante. E aí numa ida que a gente foi pra lá até pensando em fazer outra coisa, ela botou essa pilha. O filme eu acho que só foi possível do jeito que ele é fruto do céu e terra, sabe, assim, ele não é assim uma coisa, ele realmente é fruto de todo esse tempo de trabalho, convivência e amorosidade que a Laura tem com Marisa e com a Marcia. Uma experiência bem incrível, né? É meu primeiro documentário, dá muita vontade de continuar e de fazer outros. E foi bem lindo poder estrear no cinema da Fundação, que, poxa, um cinema, para mim, o melhor cinema da cidade, um lugar de afeto, um lugar precioso para a cidade mesmo. Gratidão mesmo por um início assim tão legal. Espero que o filme possa rodar um bocado e estar disponível na internet também. A gente vai disponibilizar, tá legendando e tal. A ideia é que ele possa andar mesmo por aí. Andairei, 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 andairei. Essa música eu fiz pra Laurinha. Tem essa coisa do vovô, de estar lá refletindo com essa coisa do tempo, mas eu lembro que foi esse mês que a Laurinha passou em Marisa, eu estava refletindo muito sobre isso, e aí eu estava meio ansioso, fui para Jaqueira, né? Então tem essa conexão de um lugar aqui. Fui para Jaqueira, e aí fiquei pensando, nossa, para eu encontrar com a Laurinha eu tenho que andar, porque ela tá longe, aí veio o refrão e aí a música completou. Aí eu dediquei essa música para ela, fiz para ela, porque justamente Marisa também é um lugar muito nosso, né? Que lugar é esse, sabe? Que lugar é esse que te proporciona essa imersão, sabe? E essa ideia de que é possível fazer um jardim em qualquer lugar, né? Que é possível fazer um jardim dentro da gente. Imagina, eu já botei pra dentro de mim, né? Tipo, de criar um jardim na cidade, no mundo e tal, mas também pra mim é possível criar um jardim dentro de mim. Todos os grandes movimentos começaram com pequenas ações. Muitas vezes, quem fez a pequena ação, como eu, não sonhou o tamanho que ia tomar aquilo. Então, eu quero pedir para vocês todas nunca subestimar o poder das pequenas ações. O objetivo era incitar as pessoas a conseguirem gerar menos impacto na cidade, no meio ambiente em que estão vivendo. Então ela foi focada no manejo de água, da edificação em si, com técnicas que sejam fáceis de serem apropriadas. Então o círculo de bananeiras vai ser da evapotranspiração, captação de água de chuva. Então a ideia é que as pessoas saíssem daqui com a sementinha de que é possível fazer a diferença em pouco espaço, né? Então a gente trouxe também o exemplo do minhocário e de um pequeno jardim que em 2 metros quadrados a gente consegue ter uma produção de algumas hortaliças, fazer a compostagem do nosso lixo orgânico, que se transforma em um recurso, na verdade. Então a ideia da oficina era conseguir transformar o nosso resíduo e ressignificar ele em recurso de volta. A água que está entrando na casa, ela passa pela casa e não sai como um resíduo, ela sai como um recurso que é aproveitado no próprio terreno, seja na irrigação de frutífera, no círculo de bananeiras, em outras técnicas que a gente tem de reuso de água. E em relação ao lixo orgânico, a mesma coisa. A gente tem uma porcentagem de lixo orgânico de cerca de 60%
que a gente consome, que a gente gera de lixo orgânico, e isso é tudo misturado com lixo, um outro lixo, e vai tudo para aterro, para lixão, e a gente tem a oportunidade de reciclar esse lixo e também transformar ele num recurso, que é a compostagem, o composto, que pode ir para a horta, alimentar uma horta, e também gerar menos impacto, né? Gera um volume menor de lixo para a cidade, para o meio que você está. Foi um encontro assim muito sensível, né? Sensitivo. Então houve essa roda que nós fizemos antes e cantamos uma música, então houve uma integração e foi muito importante ver o trabalho em equipe, como funciona, pessoas que nunca se viram, de repente ficaram super amigos, assim, só porque tinha a mesma intenção de melhorar a condição da sua casa, da sua alimentação, da sua cidade, aí vai se estendendo, né? Da sua cidade, aí do seu estado, do seu país e do mundo. Eu acho que desde que na sexta-feira, quando eu vi o filme da Laurinha, né, isso me veio muito fortemente, essa questão da generosidade dentro de uma construção coletiva, né? E isso eu acho bem importante. E desde o começo da oficina ontem, já vi que tem essa vontade que ia para além da técnica, né? Que a terra já é generosidade em si, né? Acho que a gente está voltando a esse lugar do cuidado, né? Eu lembro de participar do primeiro mutirão daqui, quando só era grama e era uma área externa ao CCB, né? O CCB terminava onde hoje tem os portões e a gente pode ter acesso aqui à área que se encontra o SAF. E eu consigo ver, tem uma perspectiva assim histórica muito boa, eu acho, cronológica, tanto da evolução do agroecossistema, como também do processo das pessoas. E vejo também essa reflexão em mim, né? Que com certeza é uma das motivações principais do meu curso, ao longo da minha formação, da minha graduação, vem daqui dessa área, né? Do trabalho aqui. Sem sombra de dúvidas, foi o que mais me motivou. E no grupo, né? Eu também hoje em dia percebo, inclusive pelo relato das pessoas, como hoje teve vários aí, da importância de todas as pessoas que fizeram parte do início do coletivo Guazuma foram para Marisa. O SAF sempre teve muito forte, com certeza, esse viés pedagógico, né? Eu não tenho a percepção de que aqui a gente produz como um agricultor, como para sobreviver disso. Não, é como uma experiência de mexer na terra e manejar o agroecossistema, né? Mas teve bastante produção, muita banana, muita mandioca, e também no solo a gente vê a riqueza do solo e o desenvolvimento do agroecossistema, da fertilidade do solo, da biodiversidade, da sucessão ecológica. Ele trouxe a proposta para dividir em grupos, né? E o nosso era de fazer as mudas para cada um levar para sua casa, né? E aí ele explicou também que a moringá, a planta, ela pode ser comestível, a folha dela tem várias propriedades que a gente geralmente não usa, ela é africana e tal. Então, assim, a gente foi lá, pegou uma parte da terra num lugar, depois pegou embaixo da bananeira uma compostagem que já é antiga do grupo, e aí fez todo o processo da terra, encheu cada saquinho, e aí na hora de plantar semente, cada um foi colocando,
na mudinha e regamos depois. Eu acho que a proposta é essa, assim, de cada um levar também um pedacinho do que foi a oficina. Nesse grupo aqui a gente fez o plantio da maniva. A gente fez em canteiros, tem 1, 2, 3, 4 canteiros aqui. A gente cavou um pouco a terra, colocou elas espaçadas em mais ou menos 3 palmos e após o plantio delas a gente usou 3 sementes que fazem a adubação verde. Essa semente aqui é a crotalária. É uma semente escura, pequena, que ela serve para enriquecer o solo e colocar bastante nutrientes. Ela cresce bastante. Essa daqui é um feijão de porco, o nome dele. A gente plantou pouco desse feijão porque ele é ele é dominador, então ele ocupa muito espaço e pode fazer com que as outras plantas não cresçam. E depois, por fim, a gente usou esse feijão guandu, chamado guandu. É um feijão que ele cresce bastante e também serve para incorporar nutrientes no solo, principalmente nitrogênio. Depois do plantio, a gente fez essa cobertura com serrapilheira, que são nada mais do que folhas secas. E essa serrapilheira ela serve para manter a umidade do solo. Ela protege para que não se perca muita umidade e para que a biota, no caso os micro-organismos, eles possam se desenvolver e crescer com nutrientes, né? A gente também fez uma estratégia para tanto delimitar o canteiro quanto incorporar água no solo. Essa água ela vem dessas bananeiras que foram cortadas e o caule da bananeira ele tem muita água e ele vai soltar essa água ao longo do tempo no solo. Então a gente fez isso para, como a gente está no período de seca, vai chover muito pouco e as plantas podem acabar morrendo. Aí isso preserva um pouco da umidade. Foi isso que a gente fez. A natureza cria solo com 2 estratégias. Onde chove muito, cria solo com a floresta, como aqui. Folhas, madeira orgânica, raízes, os bichos, tudo. Isso se chama alquisol, que vem de alumínio e ferro, né? Agora, o lugar seco, o solo é criado pelo capim, pelas raízes do capim. Isso se chama molisol, ok? É o que acontece. O capim cresce e faz um tapete de raízes, cria um tapete profundo. Pode chegar a 10, às vezes mais de 10 metros de profundidade, os capins permanentes. Isso se chama molisol. Então, vem a seca, moe o capim cria aquela cobertura e as raízes continuam. Então, isso atrai minhoca. Então, molisol é um solo profundo, estável e rico por causa das minhocas. A gente usa o animal no semiárido, o animal que cria a fertilidade do solo. O animal é absolutamente necessário para o sistema. Então, mesmo vegetarianos, veganos, desculpa, mas vocês precisam de animais no seu sistema no sertão. Agora, na região do mato, não, porque esse processo é outro, não depende do animal. Então, para você recuperar uma área degradada no sertão, você passa os rebanhos, muitos animais, poucos tempos. Eles comem tudo, eles comem 40% e pisoteiam 60%. Aí aquele que foi adubado, umidificado com urina e tudo, e coberto. Com isso, aí o animal tem que sair. 3 dias depois o capim começa a rebrotar. Se você tem um animal lá ainda, ele vai comer o broto. Aí o capim gastou suas reservas para rebrotar. Se come o broto, aí já foi. Isso é o grande erro do manejo do animal no sertão, em todo o Brasil. Então a ideia é ter muitos animais pouco tempo, de preferência menos de 3 dias, sempre em movimento para frente. E depois deixar um tempo de descanso muito maior. Porque ali eles tem bastante comida. Quando o capim está dessa altura, eles põem o animal de novo. Mas você deveria deixar o capim ficar bem alto, porque aí criou muita reserva de raízes. Então, cada vez que passa o animal, o campo fica melhor.
Então pode literalmente usar o animal para recuperar as áreas semiáridas. As pessoas acham que são a causa, são, mas não é o animal em si, é o manejo, né? Então cada vez que passa em 3, 4 anos, você pode ter um campo praticamente desértico, já totalmente assim revegetado. Se chama manejo holístico. No lugar que é mata, como aqui, você usa capim só para chegar na árvore, né? Mas eu usei capim lá em Marizá para chegar nas árvores. E se eu tivesse ficado com os capins, teria sido melhor, né? Naquele momento era um momento de abundância. Então, para vocês que estão se profissionalizando nisso, é muito importante. Alfissol, molisol, não tem nada em português. Nem existem essas expressões, que eu saiba, né? Mas vocês que estão fazendo aula, e alguém está fazendo aula de solos, procura com seus professores, né? Que se eles conhecem esses, né? Essas duas. Talvez tenha outros nomes no Brasil, que eu não descobri ainda, né? Então, veja se vocês vão atrás dessa ideia, que isso é uma ideia muito importante para o Nordeste. Muito importante. A agroecologia sensitiva vem do aprendizado de Marizá, porque eu tenho a percepção de que a nossa vivência em Marizá pode ser dita como um curso de agroecologia, mas muito mais na sensibilidade do que na técnica. A Marcha passa a técnica, ela trabalha as coisas lá, mas eu acho que uma vivência de uma semana, mesmo assim, não é suficiente para passar uma técnica. Você tem noção, mas você só vai saber se você praticar mais tempo. Então eu tenho a percepção que a sensibilidade de escutar o vento, eu acho que é um aprendizado de Marizá também. Sensibilidade à terra, a esses processos que são essenciais para manejar a terra, ter sensibilidade em relação a ela, né? De saber quando é o tempo de plantar ou não, qual é a lua, saber ter a sensibilidade do solo. Isso é um processo de desenvolvimento da sensibilidade, na minha opinião. E eu acho que a proposta de vir para a oficina é eu experienciar também, né, no meu corpo, mexendo na terra, vivendo isso na cidade, para também ver o que é uma outra forma de produzir saúde, de produzir alimento, de produzir a sua relação com a terra, que já foi perdida, né, pelo capitalismo. É algo que não é vendido, né? O modelo hoje não é esse, de você fazer a sua muda, de fazer a sua semente. É todo um pacote tecnológico já vendido, que quando você vai falar de saúde no campo, as pessoas não conseguem compreender o que é isso, né? Você planta cana uma vez no ano e acha que é o seu trabalho, você tem uma relação de mercado com a terra. E quando você vem para uma oficina dessa, é outra proposta, de você lidar com a terra de uma relação única, né? Você é um só com a terra. Eu penso muito na questão de produzir meu próprio alimento, né? E ter consciência de que essa produção ela pode ser sustentável, ela pode ser uma produção que, em vez de empobrecer o solo, ela enriquece o solo e também ela faz com que a diversidade de produtos, né? De culturas que são plantadas, ela possa ser bem grande. Em vez de ser uma monocultura, você planta mais de 10 culturas num espaço pequeno como esse. É uma questão de segurança alimentar, né? E preservação também. A gente pode ter uma zona 1, que seria onde a gente teria nossa horta, nossa canteiro medicinal, alguma coisa assim. E a nossa zona 2, que seria o pomar, que seria uma horta maior. Pode ser a própria cidade, pode ser uma praça, pode ser um canteiro na frente da sua casa. Então na cidade isso extrapola a barreira física, né? Então no momento que você composta em casa, mesmo no apartamento que não tem onde colocar, se você não fez um canteirinho com um jarro,
Então a gente mostrou que é possível criar alface no jarro, criar cebolinha e ter algumas hortaliças em casa. E mesmo que você não tenha isso, mas tenha o composto, você vai numa praça, aduba uma árvore, planta uma muda, faz alguma ação fora. Então acho que na cidade a gente tem esse conceito de trazer isso para fora, de externalizar, né? A gente está promovendo o evento A Revolução do Jardim, que fala através da agroecologia, da permacultura e de como essas linguagens também dialogam com a arte, né? De como a gente pode mudar o nosso cotidiano e a partir da nossa pequena mudança, mudar o nosso bairro, mudar a nossa cidade para promover uma mudança maior no planeta, desse resgate da conexão entre homem e natureza, que tem sido tão sentida nos últimos tempos, né? Tá todo mundo muito saturado com a cidade que a gente vive, pedindo por mudanças no transporte público, pedindo por mudanças na forma de ocupar os espaços, na forma de se relacionar com as pessoas. A Laura levou anos para me arrancar de lá do sítio para trazer aqui, que eu tenho uma alergia à cidade grande. Mas aqui é muito bonito. O que eu tenho visto são bairros lindos, árvores grandes, muita vegetação, um rio cortando a cidade. Estou achando isso tudo muito bonito. É uma grande surpresa. A gente quase não viu coisa urbana com prédios altos, né? Estou achando muito bonito. A cidade, eu acho, a grande lance é praças, parques e grupos fazendo coisas como hoje. E está chegando justo agora a coisa linda. Quando se cala voz e pensamento, se cria um instante da eternidade. É nessa hora da madrugada que se sente no vento o perfume da rosa que ela colhia para ele todos os dias, antes de lhe pentear os cabelos, e que todo dia nascia de novo ali, naquele mesmo cantinho. Contam que foi dos dois juntos namorando que nasceu a árvore mais bonita do sertão, macho. Um umbuzeiro, bem na beira do Rio São Francisco. Contam que ele dá fruto o ano inteirinho e que quem come fica corajoso pro amor. Contam também que quem se abraça debaixo daquela árvore sagrada em noite estrelada e vê uma estrela cadente essa noite, ganha de presente a visão da rosa, que aparece de repente, feito uma assombração abençoada, só para contar essa história.
Toda a evolução, a expansão da nossa vida vem através do contraste. O contraste entre onde a gente está e onde a gente gostaria de estar. Esse é o contraste. Eu estou dura, quero dinheiro, eu quero dinheiro. Né? É o contraste entre onde estou e onde eu desejo. Eu estou doente, quero ser saudável. E ele diz que estamos fazendo isso constantemente. A gente está fazendo isso constantemente. A gente, por dia, está criando muitos desejos. Né? Eles dizem que cada vez que surge um desejo, um contraste, a gente manda um foguete, ele faz esse gesto, manda um foguete para o universo do desejo. Okay? Lembra que tudo é energia. A nossa parte maior acolhe essa nova vibração. Cada novo desejo realmente é uma mudança vibracional da nossa vida. Você está desejando alguma coisa melhor para a sua vida. Então você começa a vibrar uma vibração nova, melhor do que a vibração hoje. Uma vibração menos pesada, mais luminosa, né? Então, você está aqui. Lança um desejo. Começa a vibrar novo. Tem uma lei de energia que as vibrações, as padrões de energia se atraem. Se chama a famosa lei da atração. Então, as energias começam a se juntar. A parte maior de você já está vibrando novo, já está no novo. Não e vai chegar, né? Já está vibrando novo, ok? E se você fica nessa vibração mais que 68 segundos, que normalmente a gente não tem concentração tão nova. Isso, vamos fazer cartas. Enquanto você faz uma carta, você está ficando muito mais do que 68 segundos em cima daquela ideia, viu? Isso é a força, o poder de fazer essas cartas de afirmações. No final das vivências vamos fazer isso. Nosso problema é que a nossa parte hoje, tridimensional, às vezes continua vibrando velho. Ah, eu estou doente, quero ser sã, quero ser saudável. Mas eles dizem que você continua batendo o tambor de hoje. Estou doente, estou doente, estou doente, estou doente, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem cura, não tem cura, não tem cura, estou doente, estou... Batendo, repetindo os padrões de hoje. O que acontece? A sua parte maior está vibrando o novo. A sua parte encarnada, tridimensional, está vibrando o velho. Que essa energia já é velho para você, o novo já aconteceu. O que acontece? Você fica rasgado, você fica dividido. Então, eles dizem que as emoções negativas, as energias negativas são o que são nossa orientação que tem alguma coisa errada, que você não está alinhado. Porque, idealmente, surge uma ideia nova, o seu eu maior começa a vibrar novo, e você também começa a vibrar novo, entendeu? Você está aqui, você já faz esse passo. Eu vou ensinar vocês como a gente faz esse passo. Como ela coloca as coisas de maneira tão simples, de uma maneira tão positiva, assim, é realmente muito cativante, é muito impressionante, assim. E não tem quem não se sinta atrelado a isso, né? Tipo, não tem quem não se sinta, tipo, conectado com isso de alguma forma, tipo... Porque é isso mesmo, sabe? No final das contas, está tudo num cosmos, assim, que ninguém acessa conscientemente, mas que todo mundo está conectado por isso, assim, não sei. Foi massa. Eu nunca tinha feito essa visualização completa e foi muito legal para mim. Acho que é um momento de você realinhar o que você quer realmente da sua vida, definir qual é realmente a sua prioridade. E eu acho que também de sentir que é possível realmente, sabe? Que não é que é como se já tivesse acontecendo, sabe? É só uma questão de tempo até se realizar. Eu acho que é a grande coisa da oficina, assim, é esse movimento que cria em você, sabe? Essa vontade de colocar no mundo e essa confiança realmente de levar para o mundo. O paraíso está dentro, não está fora. O paraíso é você
aceitar você mesmo, é você gostar de você, é você estar numa condição de aceitação com você mesmo. Quando você está assim, qualquer lugar é seu lugar e todos os lugares têm coisas incríveis, todos os lugares têm coisas para trabalhar. Então, quando você está com você mesmo, numa aceitação, curtindo você, gostando em você, você está trabalhando nesse lugar, você está desfrutando desse lugar. O paraíso mora dentro. Acho que as transformações estão dentro da gente primeiro, e aí isso reverbera, assim. Então, claro, acho que as cidades têm questões que são muito complexas, antigas e difíceis de resolver, e às vezes é difícil manter a esperança, a fé mesmo, mas eu acho que a cidade é feita da gente, então na realidade é a gente que faz esse lugar e as questões que às vezes estão fora, que a gente reclama tanto, às vezes elas estão dentro da gente também, então é esse movimento de ir olhando e sonhando, e acho que tem gente que tem vontade de sair mesmo, e tem gente que tem vontade de fazer da cidade um lugar muito melhor, né? Assim como o campo também não é sempre essa... Assim, a sensação que a gente tem em Marizá não é porque está no campo, não é porque a gente vive na cidade, porque a gente vai para outros lugares, eu já visitei vários outros lugares, sítios, só que a gente não tem, que as pessoas não têm essa conexão com a terra, que perderam mesmo, né, que desmata, que... Então, no fundo, o campo também precisa desse sonho do paraíso, né, dessa reconexão com a natureza. Marizá atualmente virou um meca. Marizá é epicentro de cultura e agroecologia. Né? É proposital isso. E virou um meca por sonhadores. E eu acho que está ajudando as outras pessoas a sonhar, vendo um sonho já realizado. Né? E a energia do lugar, eu acho que ajuda muito as pessoas nos seus propósitos de vida. Né? A pessoa lá escuta a voz interna melhor. Daqui 10 anos, nós não temos capacidade de receber muito mais gente que a gente já recebe. Mas daqui 10 anos eu desejo muito mais produção. Estamos nos dedicando cada vez mais à produção, né? Que seja mais bonito, que seja cara de jardim mesmo. E que pode abrir como jardim para o pessoal local. Estamos tendo cada vez mais agora relações com as pessoas locais, as crianças que vêm muitos grupos. Todo mês pelo menos um grupo de crianças locais. Isso me agrada muito. E está plantando uma semente local agora. A gente entende que reforma é uma coisa que pode partir desde o micro de você querer mudar alguma coisa em você que vai possibilitar que melhore o mundo, né, como um todo, até a reforma política, a reforma agrária, todo o processo de reforma que vem acontecendo no país desde as manifestações de junho de 2013. E aí a gente tem muito pano para manga para discutir dentro do termo reforma. E essas reformas normalmente geram revoluções, que revolução é esse giro de 360 graus que o Sol dá todo dia, né, em torno da Terra, e que produz essa mudança radical de um giro de 360. Suas necessidades, vejo tua beleza, sinto seus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior. Reconheço essa fonte em ti, trabalhemos juntos, trabalhemos juntos.
paz, entrando. Só paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, posso suas necessidades, vejo sua beleza, sinto seus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior. Reconheço essa fonte em ti, trabalhemos juntos.